Vamos lá, meu nome é Mariângela Wagner. Quem quiser acompanhar a minha página no YouTube, Diário do Coronavírus. Lá eu relato muitas histórias de tudo que está acontecendo desde que surgiu a pandemia do coronavírus. Eu tenho feito vídeos desde o início. Eu não sou uma profissional, eu sou uma amadora. Amadora da justiça também. Então os meus vídeos não são perfeitos, eles têm suas imperfeições, eu caminho às vezes muito rápido, é difícil eu filmar direitinho, mas o que vale é a intenção e o amor que eu tenho em fazer esses vídeos e relatar o dia a dia do coronavírus desde o seu início. Eu só quero mostrar a realidade dos fatos, em meio ao terrorismo. Em meio ao terrorismo, né, desta pandemia. Tá cheio de pernilongo aqui. Como o crime organizado é de extrema inteligência para criar ideias mirabolantes e tempo possível para concretizar os fatos. Eu acredito que esse vírus foi criado para o pobre e menos esclarecido. A classe rica fica em casa, batendo panelas e batendo palmas. É assim que funciona. Lembra o sem terra? Lembra o pão com mortadela? Este vírus, antes de ser criado e comprado no laboratório, ele nasceu da mente doente do presidiário, que depois teve a liberdade de executar o seu plano e deu certo. Hoje é domingo, 19 de abril, todos estão em suas casas. Eu só quero dizer que todos vão ser contaminados por esse vírus. Estando em casa ou não, todos vão ser contaminados por esse vírus. Ao longo do tempo. E não é ficando em casa. Não é ficando em casa, em isolamento, que tudo vai escapar da contaminação. Não tem como evitar visita de formigas, ratos, baratas. Vamos ser realistas. Não tem como evitar. Formigas, ratos, baratas dentro de casa. E eles são um dos principais vetor de transmissão, vetor mais potente de disseminação. Só que agora todo mundo já compartilhou esse vírus. Ele está aí com todo mundo. Nesse momento, a maior parte dos brasileiros está com o vírus. Mas como o organismo é forte,
para combater o vírus, e mesmo não tendo a vacina, temos medicamentos. Agora eles estão descobrindo medicamentos de grande progresso. Os idosos debilitados são os que mais pegam carona nessa pandemia. O vírus foi criado, comprado, disseminado. Não sei bem a história, é só o tempo que vai contar pra gente. Lembra no início que eu falei pra vocês do pão com mortadela? Mas o tiro saiu pela culatra. O bandido não contava com o presidente Papai Noel. Isso aí. Eu também já ouvi a piada do tipo: mas tu já esteve com muitos políticos corruptos, foi prestigiar comícios. Confesso, eu fui prestigiar. Tem toda a razão. Mas também conheci o lado podre da história, de como o pobre é menos favorecido e manipulado e vendido como moeda de troca descartável. Então, com nojo dessa escória, me afastei. Era na época dos dólares na cueca, dos roubos diversos. Então um dia surgiu um fato que mudou tudo. A facada num brasileiro comum como eu. E a história todos nós sabemos. E a partir de então sigo esse homem brasileiro, presidente, e sigo aqui contando a minha história. Neste dia 19 de abril. Rodeada de um monte de pernilongo, que na realidade não é só o coronavírus que mata, a dengue mata, o sarampo mata, a gripe mata. Mas hoje o coronavírus parece ser a única coisa que mata. Se o vírus fosse tão letal como a mídia mostra, o tempo todo respiram poucos momentos de paz. Se o vírus fosse tão letal como a mídia mostra, o tempo todo restariam poucos protagonistas dessa história.